Fala galera, professor Fernando na área. E aí, hoje eu estou num cenário um pouco diferente, estou dentro de uma sala de aula, lógico, um desenho, mas para a gente me falar sobre o famoso e temido TEP. Oh, meu Deus, como os profissionais têm medo de fazer uma tomografia computadorizada protocolo de TEP. Todos que vocês perguntam, falam, mas o TEP é difícil, o TEP é complicado, o que a gente faz? Mas vamos devagarzinho, vamos começar por etapas para a gente discorrer exatamente sobre isso. Então, o primeiro ponto-chave do TEP é entender o seu conceito de TEP, né? O TEP ele vem pela nomenclatura de tromboembolia pulmonar. Então, o trombo ele é uma estrutura fixa na parede do vaso sanguíneo, então pode ser derivado, né, pelo acúmulo, que a gente chama popularmente de coágulo, mas é de agregação ou adesão plaquetária. Pode ser por gordura mesmo, um acúmulo de colesterol, de triglicérides fixo na parede do vaso sanguíneo. Ele pode ser de calcificação, ou ele pode causar um monte de agregações ali, né, associação entre colesterol, associação entre adesão e agregação plaquetária. Então, ele é um conjunto de ordens ali que vai fazer o que a gente chama de trombo. Nossa preocupação não é simplesmente só o trombo, é quando o trombo ele vira êmbolo, e ele começa a se desprender do seu ponto de origem e vai mergulhar dentro dos vasos sanguíneos. E é aí que é a nossa principal preocupação. Mergulhar nos vasos sanguíneos, ele vai do mergulho dentro de um vaso sanguíneo pequeno até um vaso sanguíneo de grande calibre, né? E aí é o ponto-chave de preocupação, porque ele pode parar tanto num vaso sanguíneo de grande escala, como vaso sanguíneo de pequena escala. E aí se sabe, se ele obstruir, né, tiver uma obstrução total, ele vai causar necrose por deficiência de chegada de oxigênio até o tecido. Então, é muito preocupante, a gente tem que ficar muito atento a esse detalhe, porque a tromboembolia pulmonar leva a óbito. Só um ponto bem legal para a gente fazer uma separação. A embolia não especificamente tem que ser da adesão e agregação plaquetária. Não necessariamente pode ser de gordura, mas a embolia ela pode ser uma embolia gordurosa, pelo líquido amniótico. A gente pode ter uma embolia causada pelo ar, então a gente chama de embolia gasosa. Pode ser por adesão e agregação plaquetária. Então tem N coisas. Por isso que investigação da tomografia computadorizada a gente considera como padrão ouro para investigação, associado com a ressonância que é menos utilizado, e também a gente pode aí pedir investigação do dímero D, que ele vai dar uma investigação só se tem a presença ou não da formação de coágulos. Mas o mais importante entre todos é a tomografia computadorizada. Então, sigla TEP, tromboembolia pulmonar. Trombo fixo na parede do vaso. Êmbolo é quando ele se desprende do seu ponto de origem e ele pode vir a obstruir ou parar na região pulmonar, certo? Outra coisa mega importante que a gente não pode esquecer. Por que a gente investiga a tromboembolia pulmonar? Porque é o maior ponto de troca gasosa, né? O sangue rico em gás carbônico, o sangue venoso, ele vai chegar até o coração através das veias cavas superior e inferior. E ele vai mergulhar no átrio direito, passa pela válvula tricúspide, mergulha-se no ventrículo direito, e aí ele sai pela válvula pulmonar, mergulhando do ventrículo direito para as artérias pulmonares. É onde exatamente é esse ponto importante da troca gasosa. Então, esse sangue rico em CO2 vai mergulhar ali pelo tronco, as artérias pulmonares direita e esquerda, para chegar até o pulmão, para as pequenas arteríolas, vênulas, e lá na região dos alvéolos fazer a substituição e a troca gasosa. E essa é a nossa principal preocupação, porque se você não há essa troca, consequentemente, você tem um excesso de gás carbônico, um déficit de oxigênio, e aí você começa a ter necrose, primeiro necrose tecidual pulmonar, e aí você expande para a região do corpo total. E isso é muito preocupante. Então, esse é um ponto que a gente vai marcar bastante, que é extremamente importante para nós. E eu vou colocar algumas dicas importantes também na TC, protocolo TEP, para que o medo se vá embora, tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela. Um exame bem simples, eu estou fazendo pelo simulador aqui do Senac, pelo simulador do GoTop, né, do Smart Simulator. Então, eu vou compartilhar a minha tela para que vocês possam entender o que está acontecendo. Antes mesmo até de falar um pouquinho sobre o Smart Simulator, eu vou abrir um pouquinho o Terarecom para que a gente possa ter uma visualização importante e algumas dicas legais aí.
Então, aqui está uma tomografia de tórax sem contraste, para a gente entender onde eu devo monitorar. Porque a primeira dúvida que tem é onde eu monitoro. Monitora fora, monitora dentro, tem um aparelho mais novo, um aparelho mais antigo. Então, tá bom. Primeira coisa que eu falo para vocês é o seguinte, qual que é o HU do sangue? O HU do sangue, ele chega no máximo até 55 HUs. Então, se de alguma forma eu consigo monitorar em pontos ou HUs acima de 60, eu consigo já ter um TEP de boa qualidade. Então, quando a gente fala assim, vou monitorar em tal lugar, deixa eu pegar aqui. Olha, eu vou monitorar em A, vou monitorar em B, vou monitorar em C. Ok, então eu posso monitorar aqui, ó, na região do tronco pulmonar. Eu posso monitorar aqui na artéria pulmonar direita. Eu posso monitorar na artéria pulmonar esquerda. Deixa eu marcar aqui. Né? Mas como que eu faço, professor, para locar essas regiões? É simples. É só localizar a carina, o ponto de bifurcação do bronco principal direito com o bronco principal esquerdo. Então, olha lá, esse é um ponto-chave de marcação. Então, tronco pulmonar, artéria pulmonar direita, artéria pulmonar esquerda, que está localizado ali a nível da carina, né? Ponto de bifurcação do bronco principal direito e bronco principal esquerdo. Existem outros pontos, né? Tem profissionais que preferem monitorar fora, e aí eles começam a observar lá em cima. Quando o contraste está chegando na veia cava superior, dependendo do aparelho que você tem em mãos, né? Deixa aqui fora, dependendo do aparelho que você tem em mãos, e aí viu que o contraste está mergulhando na veia cava superior, solta para que o contraste, para que o aparelho acabe se movimentando e faz uma aquisição de cima para baixo, de baixo para cima, daqui a pouco a gente vai explicar também. Ou tem profissionais que preferem só deixar nessa região aqui, deixa monitorado fora, e ok, e faz. E tem outros que eu gosto bastante também, que é uma dica mega legal, que é monitorar no átrio direito. Então, o átrio direito, ele está bem nessa região. Por que, professor, também você gosta de monitorar no átrio direito? Porque o átrio direito, ele é um ponto importantíssimo de troca gasosa. A gente não falou que ele mergulha pela veia cava superior, depois ele vai para o átrio direito, então o ponto que o contraste chega após a veia cava superior é o átrio direito, então é um grande ponto de monitorar. Eu já fiz, fica bem legal. O que eu sou mais clássico, eu gosto de artéria pulmonar direita, esquerda, tronco, e aí, na sequência, eu também gosto de monitorar aí na região do átrio direito, que é bem legal, a imagem fica bem detalhista, né? Bom, vamos lá. Deixa eu puxar agora o Smart para a gente observar. Então, vou fazer o cadastro aqui rapidinho. Para a gente, vou colocar lá, então, TEP para nós. Vou colocar qualquer sigla e qualquer data. Vou colocar uma data de nascimento qualquer também. E bora lá fazer exame. Então, eu vou puxar o exame. Vou entrar no protocolo de TEP. Esse protocolo aqui, então, está naquele protocolo de anjo. E aí, desses protocolos, eu vou puxar esse daqui que está marcado como pulmonar embolism, que é o tromboembolia pulmonar. Lembrando que ele é um simulador, tá? Ele não é um paciente real, mas ele consegue dar muitas dicas, muitas coisas legais. Então, eu vou, primeiro, vou deixar para 2 scouts, eu vou fazer um scout em AP e um scout em perfil, só se caso houver a necessidade, tá? Mas eu vou deixar aqui. Eu já escolhi o meu Phantom de escolha para esse exame, porque aqui, como nós não temos paciente fixo, a gente escolhe o nosso paciente como referência. Vou zerar a máquina. Então, zerei. E vou começar meu exame. Vou aumentar um pouquinho o lente, só se houver a necessidade aí para o FOB do Scout ficar um pouquinho maior. E bora lá fazer o primeiro Scout, o Scout em AP. E depois, na sequência, eu vou fazer o mesmo Scout, só que eu vou fazer o Scout em perfil, apenas para a gente ter 2 parâmetros para vocês entenderem aí essa segunda parte. Então, você pode ver que é um exame que já vem pronto, né? Aí agora eu só vou repetir, vou fazer um Scout em perfil para que a gente possa ter 2 parâmetros. E bora lá para a gente monitorar e fazer o nosso exame da forma que a gente gosta e acha legal. E dicas, né? Eu acho que esse é o ponto-chave, é dica para a gente não errar. Então tá lá. Meu Scout em AP, meu Scout em perfil.
a gente vai começar a mexer um pouquinho pelo Scouting AP, então vou ajustar a imagem legalzinho para que a gente possa ver. Lógico, por ser nós somos educacional, então lá, primeiro ponto-chave é monitorar na Karina, né? Ah, deixei fora. Cada um tem sua forma. Legal, então vou dar uma olhada no Scouting. Ó, no Scouting perfil, no Scouting AP, tá bem legalzinho, tá na posição que a gente espera. Vou deixar aqui bem legalzinho. Aí vou puxar o monitore, para a gente deixar na monitoração correta. Vou deixar o bloco de cortes já pré-montado também, as recons pré-montadas, lembrando que o tórax ele é referência. Então, eu estou fazendo um TEP, mas o meu protocolo é um protocolo de tórax. Tem alguns locais, algumas instituições que preferem fazer só que fechadinho. Quer ver? Deixa eu colocar só para alguns. Ah, é errado fazer fechadinho? Eu não recomendo, mas se você tiver um aparelho inferior, até serve. Mas eu não gosto muito de deixar fechadinho assim, simplesmente pelo fato que se tiver uma necrose pulmonar lá na região da base, a gente não pega. Então, na minha visão, o correto é fazer pulmão inteiro, tá? Mas, sei lá, depende do aparelho que você tem em mãos, depende da instituição que você trabalha também, não tem muito como que a gente falar. E aí vem o nosso ponto que a gente tem que sempre marcar, né? Então, vou deixar aqui um pouquinho em cima para a gente ver. Vamos lá. Então, vou clicar aqui para a gente ver onde está o nosso monitore e quanto tempo ele vai começar o nosso delay. Então, o mais imediato possível para que ele possa fazer a aquisição dos cortes e monitorar. Outra coisa mega importante nessa primeira etapa é esse delay de timing que a gente não vai perder. Segundo ponto-chave, eu vou olhar o contraste. Qual o contraste que você está utilizando? Então, se você tiver o contraste 350, 370, ele é muito bom para você. Se ele não tiver, ok. Outra coisa, qual o acesso venoso a gente precisa? Um acesso venoso de 4 a 5 ml por segundo, porque aí você vai ter um fluxo rápido com uma boa quantidade de contraste. Quanto de contraste? De 30 até 80 ml, depende do aparelho que você tem em mão. Para a próxima etapa, eu vou olhar quanto vai monitorar. Então, o meu contraste aqui é o contraste 370, e o meu timing, ele vai marcar... O meu timing não, perdão. O meu scan favorites, né, que é o scan de aquisição, está como 10 segundos. De forma alguma, eu vou colocar o mais imediato possível para que a gente possa monitorar logo quando o contraste chegar. E também eu vou olhar quanto que está o meu HU. Então, vamos lá, meu HU ele está de 150. Bom, se eu falei no começo do vídeo que um HU do sangue ele é 55, num TEP que eu preciso ver uma fase arterial de grande escala, se eu deixar um HU para cima de 80, eu corro risco de cortar. Eu corro risco de perder, porque até monitorar, até chegar, eu faço uma sugestão que você coloque um HU aí de 60, 70. Vou colocar um HU de 70 aqui para a gente ficar bem legal. Então, coloquei um HU de 70, coloquei aí uma aquisição de uma forma mais rápida possível, um delay imediato, para que a gente possa adquirir aí o exame da forma mais correta e mais viável para que eu não possa errar o TEP. Agora, só algumas considerações finais antes da gente começar. Primeiro, se você vai fazer um TEP, o TEP ele é dinâmico. Se eu não conversar com o paciente não vai saber. Então, preciso dialogar com ele e falar assim, olha, no momento do exame, faça uma respiração correta, treine a respiração, então enche o peito de ar segura. Cuidado para não fazer a valsalva, porque se é feito a valsalva, esse contraste vai ficar acoplado no átrio direito e a gente não vai ter a visualização do TEP. Outra coisa, fazer o teste do acesso venoso. Por quê? Porque se não faço o teste do acesso venoso, quando a bomba de infusão aplicar 5 ml de contraste, o risco de erro ele é muito grande. Então, vamos sair do automático e vamos olhar todos os critérios. E o último ponto disso é, professor, aquisição de cima para baixo ou de baixo para cima? Putz, é uma luta, né? Que a gente não sabe, cada local tem um, mas eu vou colocar aqui rapidinho. Deixa eu colocar aqui. Nossa, porque existe uma grande dúvida. Eu faço aquisição de cima para baixo ou de baixo para cima, né?
O que eu faço, professor? Ele fala, olha, gente, as duas formas estão corretas, tá? Eu já pensei, e é o que eu gosto de fazer, é seguir a característica da anatomia. Então, de cima para baixo. Mas eu conversei com médicos radiologistas que preferem de baixo para cima, porque eu pego contrafluxo, o risco de ter contaminação ou sair lavado, como a gente chama popularmente, ele é menor. Então, assim, vai depender muito da instituição lá onde você trabalha. Eu, professor Fernando, gosto de fazer de cima para baixo, simplesmente para acompanhar o contraste e a anatomia do nosso paciente. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o meu de cima para baixo, tá? Então, de head para fit. Mas se na sua instituição faz de fit para head, não tem nenhum problema, está tudo ok. Não iremos entrar em discussão. E vou deixar minha imagem aqui para sair em axial. Então, bora lá fazer o exame rapidinho, para que a gente tenha essa imagem de boa qualidade. Então, estou levando aí para a gente fazer o nosso monitoring. Esse daqui ele lê pela inteligência artificial e, consequentemente, ele já vai ler diretamente na região do tronco pulmonar, mas eu poderia mudar aí afins. E aí, vou colocar na sequência, ele vai pedir para mim ativar a bomba injetora. Nossa bomba injetora é uma bomba injetora virtual, né? Mas ela ativa super bem. Então, eu vou ativar minha bomba injetora. Deixa eu minimizar aqui. Então, minha bomba injetora está aqui. E aí, percebam que eu vou dar um enable. Eu vou preparar a minha bomba. E eu deixei aqui contraste e solução salina. Eu poderia colocar soro, contraste, soro. Não tem nenhum problema. Vou colocar lá. Então, lá, vou colocar soro, contraste, soro, só para vocês verem que não tem nenhum problema, tá? Ah, mas por que eu tenho que fazer soro, contraste, soro? Simplesmente pelo fato da gente limpar, da gente hidratar primeiro, para depois fazer a aplicação do contraste e não ocorrer nenhum risco. Então, bora lá. Vou ativar minha bomba de infusão, vou dar um OK aqui, e percebam que quando a gente começa a monitorar, ele vai ser um monitoramento muito rápido por conta da aplicação do contraste, e aí, consequentemente, ele vai fazer a varredura. Lógico, é uma imagem que está um pouquinho tardia, mas que dá uma qualidade absurda quando a gente fala em relação à imagem que vai sair. Então, vou tirar minha bomba de infusão daqui. Então, se a gente observa, ele tem uma imagem de boa aquisição, uma imagem que já saiu mipada, tem um contraste 360 de alta densidade, né? Passou até um pouquinho, se você já observar, ele já está ali no arco aórtico, mas onde está cheio de contraste mesmo é na região aí do tronco, artéria pulmonar, e mergulhando aí para dentro da região, todas as artérias da região pulmonar. Então, ele mergulha por todos os espaços até chegar nas artérias mais distantes, as arteriolas mais distantes, para supostamente ter aí o que a gente chama de troca gasosa. Vou parar de compartilhar a minha tela, vou dar um recon RAW aqui para que ele possa fazer a sequence. Deixa eu abrir aqui nossa reconstruction. Então, ele vai fazer os processos de recon. Então, tá aí uma imagem bem bonita, um pouquinho passada só, mas uma imagem de boa qualidade, onde a gente consegue ter parâmetros exatamente da região que a gente espera como interesse. Vou interromper agora meu compartilhamento, vou falar com vocês rapidinho, para a gente encerrar esse vídeo, que ficou um pouquinho longo, mas é legal. Então, galera, o TEP não tem mistério. Observem o que você está fazendo, conversem com o paciente, vê se ele consegue fazer uma respiração efetiva. Não deixem de ajustar o HU em monitoramento. Não deixem, porque se você errar o HU, você erra o exame. E cuidado em monitorar fora, porque se você monitorar errado, consequentemente, ele também vai perder o exame. Tá bom? É isso, galera. Espero ter compartilhado. É um exame realmente que dá muito medo, mas é assim, não só depende da gente, né? Depende de N fatores. E essa é uma consequência que também acaba acontecendo. Então, deixa eu vir aqui para parar. Galera, espero que vocês compartilhem esse vídeo, curtam bastante, repassem para as outras pessoas. Um grande abraço e aguardem os próximos vídeos. Tchau!